Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma aldeia remota, aninhada entre montanhas imponentes e florestas densas, vivia uma jovem chamada Amina. A aldeia era um lugar tranquilo, quase congelado no tempo, onde a natureza governava a vida de seus habitantes. As casas eram simples, muitas vezes construídas de madeira ou pedra, mas cada uma parecia uma extensão da própria terra, exalando a essência do lugar. Para Amina, esta aldeia representava mais do que apenas um lar. Era um lugar sagrado onde a harmonia com a natureza era o pilar da vida cotidiana. Desde jovem, ela era fascinada pelas árvores majestosas que ladeavam os caminhos, pelos riachos cristalinos que serpenteavam pelos vales e pelo céu azul profundo que abrigava os pássaros com cantos cativantes. Amina não era simplesmente uma observadora passiva deste mundo. Sua mente estava em uma busca perpétua, alimentada por uma curiosidade insaciável. Ela não apenas admirava a beleza das paisagens, sentia uma profunda conexão com elas. As florestas, por exemplo, não eram simplesmente um espaço verde para ela. Eram um reflexo de sua alma, espaços sagrados que a chamavam e onde ela se sentia em casa. Havia uma conexão invisível entre Amina e a natureza, um vínculo que a conectava às criaturas selvagens, aos elementos e aos ritmos imutáveis da terra. Cada árvore, cada farfalhar das folhas, cada relâmpago no céu pareciam falar com ela, como se a própria natureza estivesse lhe confiando segredos ancestrais. Era nesses momentos de solidão, nas profundezas da floresta, que ela se sentia mais viva, mais autêntica. Amina conhecia cada caminho sinuoso, cada pedra que ladeava os riachos, cada árvore centenária que silenciosamente vigiava a floresta. Ela se levantava cedo todas as manhãs, assim que o sol começava a acariciar o horizonte, para partir em sua jornada de exploração. Ela ouvia os pássaros cantarem, observava os animais se movimentarem em seu habitat natural, sempre fascinada pela simplicidade e pureza de sua existência. Mas, de todos os animais que admirava, havia um que ela nunca tivera chance de conhecer: o leão. Os aldeões contavam lendas sobre ele, histórias antigas que falavam de uma criatura majestosa, quase mitológica, vagando pelas profundezas da floresta, com seu rugido ecoando pelas montanhas. Alguns diziam que o leão era um espírito, a personificação do poder da própria natureza. Outros afirmavam que era o último de sua espécie a sobreviver naquelas matas, uma relíquia de uma era passada. Naquele dia, porém, o destino de Amina levaria mais longe do que nunca. Ela se aventurou em uma área da floresta que nunca havia explorado antes, intrigada por um cheiro estranho no ar. O vento carregava uma sensação de urgência, como se a própria floresta chamasse. À medida que se aprofundava na mata, uma sensação estranha a apoderou, um arrepio percorreu sua espinha. Então, de repente, um grito perfurou o ar. Um grito pesado, poderoso, de cortar o coração, um grito de dor e terror. Era um grito animalesco, mas com tanta força que parecia carregar todo o sofrimento da própria floresta. Seu coração disparou. Amina não hesitou por um instante. Ela correu por entre os arbustos, os espinhos rasgando seus braços e pernas, sua respiração curta, mas determinada. O grito ecoou em sua mente, atraindo-a como um imã. Depois de alguns minutos de corrida frenética, ela chegou a uma clareira e parou de repente. O que viu diante dela a paralisou. Um leão, imenso e majestoso, estava preso num emaranhado de arame farpado esticado entre as árvores. Ele lutava desesperadamente para se libertar, seus músculos poderosos tensos de dor. Sua pele, normalmente de um dourado brilhante, estava agora manchada de sangue, o arame farpado cravando-se profundamente em sua carne. Ele estava preso em uma teia invisível de sofrimento, e cada movimento adicional causava mais dor. Estava exausto, mas seu olhar, de um amarelo profundo, transbordava de uma confusão selvagem. Seus olhos procuravam por algo, por alguém, mas ele parecia não conseguir entender o que estava acontecendo. Amina, embora horrorizada com a cena e tomada por um terror instintivo, sentiu outra emoção tomar conta dela: compaixão. O leão, apesar de sua estatura imponente e aparência assustadora, parecia vulnerável, quase humano em sua angústia. Ela sentiu o coração apertar e um desejo avassalador de ajudá-lo a dominou. Nunca tinha visto um animal tão poderoso sofrendo tanto, e a ideia de deixá-lo naquele estado era insuportável. Ela se aproximou silenciosamente,
com os pés quase tocando o chão, com medo de assustá-lo. O medo, o perigo, o instinto de sobrevivência pareciam distantes. Ela se lembrou das histórias que os anciãos contavam, dos avisos sobre os leões e sua fúria. Mas, em vez de recuar, sentiu-se irresistivelmente atraída por ele. Falou suavemente, com a voz trêmula, mas calma, tentando encontrar uma maneira de tranquilizá-lo. Murmurou palavras que não conseguia explicar, como um canto antigo, uma melodia suave que a própria floresta parecia ter lhe ensinado. O leão, embora ainda confuso, pareceu entender. Parou de se debater e permaneceu imóvel, com os olhos fixos na garota. Sua respiração, a princípio irregular, gradualmente se acalmou. Era como se, de alguma forma, ele sentisse que a mina não era uma ameaça, mas um ser que viera em um ato de pura bondade. A mina ajoelhou-se ao lado dele, com as mãos tremendo levemente enquanto avaliava o arame farpado. Os arames estavam bem enrolados e o animal sangrava profusamente. Cada movimento que ele fazia, por menor que fosse, só piorava sua situação. Ela sabia que não tinha tempo para pensar. Se ficasse ali parada, observando, o leão sofreria ainda mais. Suas mãos deslizaram sobre o cabo da faca de caça presa ao cinto, uma ferramenta simples que ela usava para as tarefas cotidianas na floresta. Mas hoje, aquela faca teria que realizar algo muito maior, libertar um ser magnífico do sofrimento. A mina sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, talvez até tolo. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era ajudar o leão, independentemente do perigo. Com grande cautela, a mina agarrou a faca e atacou o arame farpado. O metal, rígido e implacável, resistia à pressão da lâmina. Cada golpe era um desafio. A lâmina às vezes escorregava no arame ou ficava presa nos emaranhados intrincados. O arame farpado era esticado com uma força terrível, e sua lâmina afiada perfurava regularmente a pele de seus dedos. O sangue se misturava à terra, mas a mina não se mexeu. Cada golpe da faca, embora trabalhoso, a deixava um pouco mais perto de libertar o leão. Suas mãos, agora cobertas de sangue, tremiam levemente, não de medo, mas de uma mistura de adrenalina e concentração. Ela sabia que cada gesto contava, que não podia se dar ao luxo de perder tempo. O leão, inicialmente tenso e nervoso, ainda reagia reflexivamente a cada golpe de faca. Ele se contraiu sob a dor do arame farpado, que se afundava mais em sua carne a cada movimento. Mas, quando a mina cortou o arame, um leve relaxamento o invadiu. Seus olhos, a princípio arregalados de terror, fecharam-se lentamente, como se uma confiança tímida estivesse começando a se desenvolver naquela jovem que estava arriscando a própria segurança para ajudá-lo. Sua respiração tornou-se menos irregular, mais regular, e a angústia em seus olhos pareceu desaparecer gradualmente. Os minutos se estendiam como horas, e a mina sentia o suor brotar na testa, o corpo tenso pelo esforço e pela fadiga. O arame farpado se retorcia sob suas mãos, e os gritos de dor do leão se tornavam menos frequentes. A cada estocada da faca, ela ouvia um pequeno estalo, um som metálico que indicava progresso, mas também a resistência de uma armadilha cruel. Mas a mina persistia. Seus olhos estavam fixos no leão, seus movimentos precisos e determinados, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Tudo o que importava era libertá-lo, salvá-lo daquela armadilha que ele não merecia. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o último laço de arame farpado se rompeu. O último pedaço da armadilha caiu no chão com um baque surdo. A mina quase desmaiou, exausta, mas uma sensação de imenso alívio a invadiu. O leão, após um momento de hesitação, levantou-se lentamente. Suas pernas, enfraquecidas pela imobilidade e dor, tremiam sob seu peso, mas finalmente estavam livres. Ele virou a cabeça para a mina e, por um instante que pareceu suspender o tempo, eles se olharam nos olhos. Era um olhar estranho, um olhar de rara intensidade, no qual a mina conseguia ler uma infinidade de emoções: gratidão, incerteza e uma forma de respeito silencioso. O leão, embora agora livre, não se moveu. Deitou-se no chão, apoiando as poderosas patas dianteiras para frente, o corpo ainda pesado de fadiga, mas em paz. Seus profundos olhos amarelos permaneceram fixos em a mina e, por um longo momento, ele não se moveu. Era como se estivesse lhe dizendo que não havia sido apenas libertado fisicamente, mas tocado de uma forma mais profunda, de uma forma que desafiava toda a lógica humana. A mina,
Com o coração batendo mais rápido do que nunca, sentou-se cautelosamente ao lado dele. Ela observou o leão, cuja figura imponente contrastava fortemente com a aparente fragilidade de sua condição. O sol começava a se pôr, lançando longas sombras douradas sobre a clareira. A luz dourada envolvia o pelo do leão, que brilhava com seus últimos raios. Seus músculos poderosos, embora enfraquecidos, ainda eram impressionantes, e a beleza selvagem do animal parecia ampliada pelo sofrimento que ele acabará de suportar. Ele não era mais um predador, um monstro da floresta como a mina imaginara inicialmente. Era um ser vivo, uma criatura frágil e digna, carregando consigo uma sabedoria tácita que só a natureza podia oferecer. A mina não sabia quanto tempo permaneceu ali, ao lado dele, em um silêncio profundo e reconfortante. Ela não se moveu, não tentou forçá-lo a ir embora. Ela sabia que o leão precisava de tempo. Tempo para se curar, para recuperar as forças, para se conformar com a liberdade que ela acabará de lhe dar. E naquele tempo suspenso, ela compreendeu que sua própria liberdade vinha do ato de doar, de oferecer algo puro e altruísta. Horas se passaram sem que ela percebesse. Os sons da floresta haviam se acalmado, o vento soprava suavemente entre as árvores, trazendo consigo o cheiro de terra úmida. A mina, perdida em pensamentos, observava o céu em transformação, sem deixar de acompanhar o leão. Ele não era mais o animal aterrorizante que ela temia, mas um companheiro silencioso naquele momento de redenção. Finalmente, o leão se levantou, mais forte e calmo, como se tivesse recuperado uma parte de si que havia perdido. Espreguiçou-se lentamente, seus músculos poderosos se alargando sob a pele, e com uma graça inesperada, virou-se para a mina. Seus olhos encontraram os dela novamente, e naquele olhar, houve uma última troca silenciosa. Então, antes que a mina pudesse fazer qualquer movimento, o leão se endireitou e se afastou lentamente, suas patas brilhando no crepúsculo. Ao chegar à orla da floresta, parou por um instante. Virou-se uma última vez para a mina e, antes de desaparecer completamente na escuridão crescente, soltou um rugido, um som poderoso que ecoou pelo vale. Este rugido não era um grito de ameaça, mas um grito de libertação, uma celebração de sua liberdade recém-descoberta. Parecia estar agradecendo à mina, com todo o seu ser. A mina permaneceu ali, imóvel, com o coração tomado por uma paz estranha. Ela havia libertado o leão, mas também havia se libertado, de maneiras que jamais poderia ter imaginado. Levantou-se lentamente, com um leve sorriso nos lábios, e se virou para a aldeia. O leão havia sumido, mas seu rugido continuava a vibrar em sua mente, uma lembrança indelével de compaixão, redenção e da beleza selvagem da vida. Nos dias seguintes, a mina foi à floresta várias vezes. Todas as manhãs, levantava-se cedo, antes mesmo de o sol dar os primeiros raios, e caminhava lenta e silenciosamente pela mata. Esperava encontrar o leão, mesmo que apenas uma vez, para saber se ele estava bem. Mas, apesar de seus repetidos esforços, o leão nunca reapareceu. Ele não estava mais lá, e ainda assim a mina sentia sua presença em todos os lugares. Ele havia se tornado uma sombra benevolente em sua mente, um espírito de liberdade recém-descoberta. A cada passo que dava, uma sensação suave e inexplicável flutuava ao seu redor. Às vezes, quando uma brisa roçava as copas das árvores ou um raio de luz deslizava pela folhagem, ela fechava os olhos e sentia a conexão quase palpável que a unia àquela criatura que havia salvado. Era como se o leão, embora ausente de seu corpo, ainda estivesse lá, em algum lugar da floresta, observando silenciosamente. Ele não deixará rastros físicos, mas plantara nela uma semente de verdade, uma lição que ela jamais esqueceria. Ele lhe mostrará que a compaixão não era apenas uma emoção, mas uma força indomável, capaz de suportar as piores provações e reparar até o que parecia irreparável. Ela sabia agora, lá no fundo, que a natureza, em toda sua crueldade, também tinha essa capacidade de curar, reparar e oferecer liberdade, mas que essa liberdade não era gratuita. Exigia sacrifício, correr riscos, um ato de coragem, mesmo diante da dor e do sofrimento. A lição mais profunda que ela aprenderá era esta: às vezes, eram os atos mais simples de bondade, aqueles que não esperavam reconhecimento, que tinham o poder de quebrar as correntes mais cruéis. Salvar uma vida, humana ou animal, não se tratava apenas de libertar alguém do sofrimento. Tratava-se também de permitir que uma alma recuperasse sua dignidade, reconectasse-se com sua própria essência. E isso, a mina agora sabia,
Trazia um tipo de liberdade maior do que qualquer coisa que ela jamais imaginara. Quando finalmente retornou à aldeia, já não era a mesma de antes. A sombra do leão, embora discreta, ainda vivia dentro dela, gravada em sua memória como uma queimadura suave. Ela carregava consigo a sabedoria daquele momento, e sua visão de mundo havia mudado. Sabia agora que a vida, como a própria natureza, era feita de armadilhas invisíveis, sofrimentos imprevisíveis, mas também de uma beleza que muitas vezes se escondia sob as aparências mais duras. Aprenderá que amor, empatia e solidariedade não eram gestos frágeis, mas forças poderosas, capazes de derrubar até os muros mais fortes. E foi com essa convicção recém-descoberta que começou a trabalhar por um mundo melhor. Amina então se voltou para a vida selvagem, determinada a proteger a natureza com o mesmo fervor com que protegera aquele leão. Ela se envolveu em iniciativas locais para conscientizar a comunidade sobre a preservação ambiental, organizando reuniões, conferências e campanhas de reflorestamento. Cada vez que falava, lembrava-se do olhar do leão, de sua dor e de sua gratidão. Era como se, através daquele olhar, a própria floresta tivesse escolhido para levar aquela mensagem, para se tornar a voz daqueles que não podiam se manifestar. O leão, por sua vez, vivia livre na floresta, seu lugar restaurado entre os seus. Ele não era mais um mero predador, mas um símbolo da resiliência e da beleza selvagem da vida. Um símbolo daquela força invisível que conecta cada criatura, cada ser, em um ciclo de respeito mútuo. Ele era tanto a personificação da natureza bruta quanto um exemplo vivo do vínculo entre o homem e a natureza, um vínculo forjado não apenas pelo sofrimento, mas também pela esperança, confiança e libertação compartilhada. Amina sabia que não fora acidente. Naquele dia, ao cortar o arame farpado e arriscar a vida para salvar um animal, ela não salvara apenas um leão. Ela descobrira dentro de si uma nova força, uma sabedoria ancestral e atemporal. Ela compreenderá que a verdadeira liberdade não consistia em viver sem restrições, mas em escolher agir com bondade, mesmo em um mundo frequentemente cruel. Ela encontrara essa liberdade no ato de compaixão, na ideia de que todo ser vivo, seja humano ou animal, merece ser respeitado e protegido. E ela sabia, no fundo, que cada ato de bondade trazia um pequeno raio de luz a um mundo que às vezes era escuro demais. Esta história, longe de ser uma simples aventura, tornará-se para Amina uma profunda meditação sobre liberdade, empatia e força interior. Ela compreendia agora que, mesmo no mundo onde a crueldade parecia reinar, cada gesto de bondade, cada ato de amor sincero, tinha o poder de transformar as coisas. Às vezes, salvar uma criatura também era salvar a si mesmo. Compreender que a humanidade e a natureza não são entidades separadas, mas ligadas por fios invisíveis de compaixão, ajuda mútua e compreensão mútua. Era isso que Amina descobrira. E ela jamais poderia ter aprendido isso em qualquer outro lugar que não fosse no coração da floresta, naquele momento silencioso de partilha e redenção.